Por que tu foi escolhido? Muito bem, muito bem, muito bem. Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Os Escolhidos. Hoje, um programa sensacional com dois convidados super especiais aqui. Grande Bispo Denis está fazendo uma visita para a gente aqui hoje, juntamente com o evangelista Michael Wagner. Em todos os nossos podcasts a gente começa com a oração e esse não vai ser diferente. Então, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de levar a Tua palavra através desse podcast, Pai. Que muitas pessoas possam sair edificadas, Pai amado, deste momento especial, Pai querido, a qual nós vamos conhecer os Teus filhos que estão aqui hoje, escolhidos por Ti, meu Pai, para trazer algo da Tua parte, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, gente, esse é o nosso 7º podcast, Os Escolhidos. Já é um grande privilégio para mim estar aqui trazendo vários convidados, trazendo muitos testemunhos, né? E hoje não será diferente, como eu disse aqui. Hoje a gente está em dose dupla, estamos aqui com o Bispo Denis e com o evangelista Michael Wagner. Glória a Deus. Bispo Denis, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma honra estar aqui, nesta hora, conhecendo mais esse canal. E o Senhor, como bem falado, bem visto, é uma honra estar com o Senhor aqui nesta noite. Muito bem, seja bem-vindo, Bispo Denis. E o Michael Wagner, ele que não se aquieta, né? Um pregador itinerante que está para todos os lados. E aí, Michael, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos. É motivo de muita alegria de estar participando desse momento, né, único, e momentos a qual Deus nos proporciona e nos mostra, né, que Ele ainda é fiel para cumprir com as suas promessas. Muito bem. Gente, olha só. O Bispo Denis, ele tem 38 anos de idade, é acreano, nasceu no Rio Branco do Acre. Isso. Ele é casado com a bispa Edília Reis, é pai de 4 meninos. Ele não brincou não, viu? Tem 4 meninos, tem 4 filhos, né? Isso. Ele faz parte do Ministério Apostólico Sinais, Cura e Libertação no bairro Bela Vista, aqui na nossa capital. E o evangelista Michael Wagner tem 27 anos, é roraimense, macuxi mesmo, é casado com a missionária Rosângela Carvalho, é evangelista no Ministério Viva em Cristo e pregador itinerante que leva a palavra de Deus aí para vários lugares, não só aqui no estado de Roraima, mas também para os outros estados e também os países vizinhos. Eita glória! Vamos chegar lá. Vai chegar lá? Ainda não foi, não. Antigamente, bispo, o pessoal falava, né? Rapaz, eu sou pregador internacional. É mesmo, é? Pregou onde? Lá em Letem. Aí, onde mais? Em Santa Helena. Então tá, já passou, cruzou a fronteira internacional, né? É verdade. Então, Bispo Denis, por que você é um escolhido? Pastor Jeová, é a pergunta, né, bem delicada e como pela nosso próprio entendimento, falar isso a gente fica suspeito, né? Porque a gente é escolhido pela vontade de Deus. Como Deus, no meio de tantos, Ele tem me dado essa oportunidade em me escolher para chegar até 38 anos. Né? Pelo da onde que Deus me arrancou, não passava dos 17. Então, a escolha que Ele fez, até hoje eu pergunto, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Porque eu não sou o único, né, que foi, como eu posso, nessa face dessa terra. Bom, que eu fui era abençoado. Então, era bom se o nosso Deus ele respondesse, que a gente pergunta, né, de Senhor, por que eu? É uma pergunta bem que a gente até eu faço para ele, Senhor, porque o Senhor me escolheu e hoje eu creio que Deus me escolheu para uma grande missão. Com certeza uma grande missão, porque o Ministério Apostólico Sinais, Cura e Libertação já está com quanto tempo? Nós estamos com uns 3 anos, já indo agora, né? Para 4, agora é a honra e a glória do Senhor Jesus. Estamos caminhando bem. Já ganhou muitas almas para o Senhor? Muitas almas, tem mandado dentro e fora dos presídios e Deus tem abençoado. Olha só, eita glória. Bênção de Deus. Michael Wagner, e você? Por que você é o escolhido? Usando as palavras do bispo,
né? Louvamos a Deus por Deus nos escolher. A Bíblia mesmo diz que não foi vós que escolhestes a mim, né? Mas foi eu que escolhi a vós. Eu tenho certeza, pastor Jeová, se nós dependesse da escolha do homem para ser evangélico, a gente não estaria aqui. Da onde Deus nos tirou, do que Deus fez para que hoje a gente possa ser instrumento dos céus para a igreja, para a pessoa que ainda está afastada nos caminhos do Senhor, ou até mesmo que nunca aceitou Jesus. Só Deus. Só Deus. E eu sempre digo que quando Deus nos escolheu, Ele não precisou de opinião humana e nem tampouco chegou para os anjos e perguntou: o que vocês acham da minha escolha? Ele simplesmente, ele acreditou, apostou, e hoje nós somos escolhidos da parte de Deus para um grande propósito aqui na terra, para a glória de Cristo Jesus. Glória a Deus. E o pessoal estava perguntando assim, propósito, né? Por que eu coloquei esse tema de propósito? Porque cada um de nós tem um propósito. Não é verdade, Bispo? Verdade. E com quantos anos o senhor descobriu que tinha um propósito? E qual é o seu propósito, Bispo? Apesar do nosso, o meu propósito, pela vontade do Senhor, era para ter já descobrido isso com uns 15 a 16 anos. Mas só que a gente só vai descobrir o nosso propósito quando a gente passa por várias situações. Que aí nós descobre que o único propósito que nós somos feitos é para adorar, é para louvar, é para exaltar o nome do Senhor e ser um instrumento dele na terra. Mas e quando a gente não entende esse propósito, a gente sofre bastante, né? Como eu tenho os relatos, né, de muitas coisas que passei para hoje entender esse propósito que Deus tem na minha vida. Né? Que hoje, como presidente do ministério, onde a sociedade não dava nada, arrancado no meio de facção, no meio de droga, no meio de vícios, né? E até mesmo passei um período meio jogado, abandonado. Então, para entender esse propósito, hoje eu olho, Deus dá um nome, dá uma esposa linda, maravilhosa, a minha esposa Edília, que está em casa, deve estar assistindo hoje, está no culto, que hoje tem uma cruzada abençoada. Vou mandar um beijinho para minha esposa, linda, maravilhosa. Então, isso que o Senhor faz nos separa, né? Para hoje estar liderando um povo, que é onde ninguém dava nada por esse homem, e Deus coloca você ali, para estar sendo um instrumento, um canal e um propósito na vida de outras pessoas, sendo transformado para transformar mais pessoas. E mostrando que nós não somos nem capazes de nada, que nós alcançamos, se nós botar essa meta, que o Senhor nos escolheu, nos separou e nos transformou para dizer que hoje o propósito nosso é levar muitas almas ao eterno, levar muitas almas a se render ao pé de Cristo, que hoje é isso que falta. Homens e mulheres de Deus, abrir mão um pouco da sua vontade e fazer o propósito de Deus. E buscar hoje, que hoje temos várias almas, pessoas necessitadas de conhecer esse propósito. Nesse senhor vê, esses últimos tempos agora, jovens sem propósito tirando as suas próprias vidas, sem conhecer o propósito verdadeiro, como eu outrora não conhecia esse propósito, essa salvação, esse Deus maravilhoso que hoje nós servimos para nos mostrar hoje. Eu não fiz tu para ser casa do diabo, eu não fiz você para ser morada do mal, mas sim, não para tirar a vida, mas sim para dar vida, e a vida do meu nome, em vida com abundância. O meu propósito é louvar o Senhor, é agradecer de onde Ele tem me tirado e me colocado hoje, sem medo de errar, um momento maravilhoso desse. Hoje eu durmo, hoje eu boto a cabeça no travesseiro e descanso, porque quem está com o Senhor está debaixo da proteção do Eterno. E que melhor propósito é esse? Viver a vontade do Eterno. Amém. Muito forte, viu? Verdade. E aí, Michel Wagner? Para quem está em casa e não sabe o que é propósito, fala para essas pessoas aí. Propósito é viver os planos de Deus, viver os planos do Senhor. Quando a gente decide viver os planos do Senhor da nossa vida, a gente vai experimentar a boa, perfeita
e agradável vontade de Deus na nossa vida. Não tem como, pastor Jeová, eu viver os propósitos do Senhor sem antes obedecer. Tem muita gente que quer viver propósito, mas não quer obedecer. E a obediência gera as maravilhas, geram as bênçãos, gera os milagres, geram as vitórias. E o senhor acredita que tem pessoas que aceitam Jesus, porém não vivem o propósito? Só vai viver o propósito depois que aprende que propósito a gente só vai viver depois da obediência. Propósito não é promessa. Você sabia disso? Porque todos nós temos promessas, mas só vive a promessa quem obedece. Porque era muito fácil obedecer, é viver as promessas sem viver o propósito. Então eu louvo a Deus que hoje eu estou vivendo os planos do Senhor na minha vida. Estou vivendo as promessas de Deus. Jó, ele vai escrever dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se hoje eu estou aqui, se o Bispo Denis está aqui, é porque um dia Deus iniciou uma boa obra. Glória a Deus. Deus nos trilhou, nos fez um caminho para a gente trilhar, com propósito, com planos. E qual o plano principal? Servir a Deus conforme a sua vontade. E as demais coisas, Deus ele vai nos direcionando. Quando nós estamos vivendo o propósito, a gente não nos guia mais. A dificuldade de muitas pessoas é entender isso. É saber que quando eu aceito a Jesus, quem guia os nossos passos, quem nos orienta, quem nos leva e quem nos conduz é o próprio Senhor. E tem lugares que Deus vai nos levar, que pela vontade humana a gente não queria estar lá. Mas é isso que é viver o propósito de Deus. Isso que é viver os planos do Senhor aqui na terra. Muito bom, muito bom. Eu estava fazendo um treinamento para coach e lá teve uma das aulas que foi sobre propósito, né? Porque o propósito, na verdade, é você saber por que você está aqui e para que você está aqui. Sabe? Você tem que se conhecer para saber realmente, de fato, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu não vou ser escolhido para fazer alguma coisa? Então, o propósito, realmente, ele não é um chamado, entenda. Você pode ser chamado para certas coisas, mas o propósito é de vida, é algo seu, a qual Deus, pessoal. ele realmente escolheu você para aquele propósito, tá certo? Como você falou aqui, mas todo propósito está debaixo da graça de Deus, porque com ele é melhor, né, você cumprir esse propósito. Mas tem pessoas que não são cristãos, que podem estar até assistindo a gente agora aqui também, entendeu? Que o que acontece, tem essa dúvida, né, em relação ao propósito. Então, o propósito, realmente, ele é algo que você precisa se descobrir para fazer. Simples assim. Sabe, pastor? É tudo isso daí que vocês falaram, mas de uma forma mais simples aqui. Sim, mais resumida. É o que vocês já fazem. Isso. É o que você já faz, evangelista. Sabe? Então, muitas pessoas, só depois de um tempo é que vai descobrir, olha, eu dei uma cesta básica ali, eu gostei tanto. Então, o teu propósito é de ajudar. Sabe? Porque você tem que gostar daquilo ali. Deus, ele não vai colocar um propósito na sua vida se você não gostar daquele propósito. Verdade. Se é algo que realmente você se encaixe, que dê certo para você fazer. Não é assim? Sim, está preparado para E aquilo. o Michel falou que você tem um testemunho muito forte. Rapaz, quem que era o Denis? Porque o bispo a gente já conhece, né? Tá aí, pregador, já pregou em muitos ministérios, tem um ministério abençoado, mas tem a história do antes. Né? O antes é aquele que a gente não quer mexer, né? Mas Não sempre quer tem. mexer, mas eu creio que Deus ele permite Sim. que o nosso passado ele jamais vai ser apagado. Porque pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, ela sabe quem é você, mas ela lembra de ti lá, naquele tempo. Ela não sabe o que foi que Deus fez na tua vida. Verdade. Não é? Verdade. E para todo mundo chegar em algum lugar, vai ter que passar por alguma Tem uma trajetória. Tem uma trajetória. E qual foi a trajetória do Bispo Denis? Pastor Jeová, é uma pergunta muito importante, assim, que para mim, quando começa a mexer nesse fundo do baú,
vai me trazendo muitas lembranças, como eu tinha falado. Da minha trajetória de cair para o mundo errado, mundo do crime, não veio da minha família. Até entanto, meu pai, a minha mãe me deram um testemunho bom. Meu pai é policial até hoje, né? Então, já dentro já tinha ordem e decência, já tinha, né, pulso. Mas eu tendo assim, quando a gente penda para um lado e não quer obedecer, aí nós entendemos hoje que vai ter um sacrifício. E eu paguei esse sacrifício. Por não obedecer o pai e a mãe, por não querer viver aquilo que ele estava colocando para mim. Meu pai sempre foi bem pontual, não tem um testemunho de bebida, de droga, de nada dele. Já eu, né, no passado, foi tudo que ele não foi. Então, como tenho falado, não veio de casa, como ouço os relatos de testemunho, porque minha mãe... Muito fácil obedecer, é viver as promessas sem Você... Oi, som? Oi, ó, tô sem som. Você? Não, é porque demora um pouquinho. Agora ficou sem som, Alex. Na parte... Como eu tinha falado. Teve uma parte mesmo que caiu o som. Muito fácil obedecer, é viver as promessas sem... Muito fácil obedecer, é viver as promessas sem... Você? Agora continua. É porque demora um pouquinho. Agora ficou sem som, Alex.
Tudo ok? O pessoal que está em casa alertou a gente aí, deve ter teve um delay. Voltou já, aqui, voltou. Mas já voltou, né? Voltou. Obrigado, olha só, tem mais de 400 pessoas assistindo a gente aqui. Agradece o pessoal. Né? Então, obrigado aí, pessoal. Realmente a gente está ao vivo, às vezes acontece alguma coisa. E aí, você é a pessoa mais indicada para dizer para a gente o que está acontecendo. A gente agradece aí, porque ao vivo é assim mesmo. Mas vamos continuar. Bispo, engoliu só um pedacinho aqui, tá? Mas assim, o pessoal que estava em casa já estava ouvindo aqui o seu testemunho. É porque assim, pastor, tem coisas que realmente não vale, a gente não é bom falar. Sim. Eu entendo isso daí. Mas aquilo que vocês puder falar, que for para edificar, Sim. né? For para edificar a pessoa que está assistindo a gente agora, realmente o senhor fique à vontade aí para falar, tá? Não se prenda a isso não, em nome de Jesus, viu? Se você já foi curado, remido, escolhido. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, então, Deus é maravilhoso. Vamos lá. Então, como eu tenho falado, é até uma escolha, né? Aí quando eu passo para esta área, ganhando, né? Vivendo daquilo, 3, 4, 5 dias ganho 5 mil, 9 mil, dinheiro fácil, rápido. Quem quer outra vida? Jovem ganhando isso aonde? Trabalhando. Então, ou seja, vai para o mundo do crime, vai para o mundo do tráfico, aonde a gente fica na frente de escola escoltando soldados para trabalhar nisso. Então, pai e mãe, presta atenção no seu filho, fica bem atento, aonde às vezes dele querer algo na sua casa e não ter, né? E às vezes querer buscar na vida mais fácil, tem que ficar de olho, porque hoje em dia o jovem, eles escolhem os caminhos e para voltar fica difícil. Porque às vezes quando os de casa não dão atenção, os de fora dão atenção. Os de fora acolhem, eles ouvem. Eles até instruem aquela ira dentro de teu pai não gosta de ti, eu gosto de ti. Forte daqui. Eu tô contigo aqui, ele não dá, pega aqui, eu te dou. Tu quer o quê? Pega, eu compro pra ti. Meu Deus do céu. Tu não quer, não pode levar pra tua casa, tu guarda na casa do teu amigo, mas quando tu passar, tu usa o sapato, tu usa a camisa, tu usa esse cordão. Misericórdia. Porque nós estamos no lugar que você pode fazer o que você quiser. Aí aquilo entra. Então, pai não manda mais em mim. Mãe não manda, eu posso fazer o que eu quero. Então aí a mente vai sendo tomada. Aí você vê o agir do inimigo, né? Porque você falou aí, você estava falando, eu estava me lembrando aqui de Jesus sendo tentado. Justamente nesta Tá área. vendo isso aqui? Eu vou te dar tudinho para ti. Tudo se tu quiser somente só para me adorar. Só. Então o diabo ele vem para isso, matar, roubar e destruir. Então ele sabe a área onde entrar. Ele sabe a área onde trabalhar. Então quando ele trabalhou nesta minha área da minha vida, então foi presa fácil. Quem já gosta da luxúria, do dinheiro, da fama, então não precisou trabalhar muito. Mas o difícil não é entrar. O difícil é sair. Meu Deus. Quando a gente está lá dentro, a gente vê coisa boa, é bom, mas depois quando é para sair. Trabalhei um tempo, né, com drogas, vários tipos de droga, e vivendo e ganhando daquilo. Mas chegou um tempo que aquilo começou a me consumir. Então aquilo que eu ganhei muito dinheiro, aquilo começou a me arrastar para o lado. Aonde eu conheci a solidão das drogas, Meu Deus. da rua, onde o desprezo. Hoje eu sei o que é virar uma lata de lixo. Hoje eu sei o que é andar só com uma roupa 3 dias, 7 dias fedorento. Meu Deus. Então eu quando estava por cima, eu não sabia o que essas pessoas passavam. Eu não sabia o que essa família passava com esse jovem dentro de casa. Então olha, Deus ele permitiu eu ficar no alto escalão, no meio, e ia chegar até o final do poço. Para saber todas as áreas, porque eu tô falando hoje aqui, sem medo de errar, a gente escolhe um caminho que paga um alto preço. Passar por presídio, Glória a passar Deus. por momentos, só Deus somente pode dizer assim, por morte, tiro, facada, tentativas. Então só Deus para guardar hoje. De rebeliões, e Deus O senhor pegou já um tiro? Um tiro. Então a gente fica vendo como Deus nos guarda. O pastor pegou mais de um tiro, pastor. Meu Deus, meu Deus. Tá. E você passar por rebeliões e pessoas que estão arrancando cabeça, torando e passar por ti e nem te ver. Eu quero saber como é que é pegar um tiro. Queira não, o negócio é duro. Dá um Então, revólver aí. Peraí, não, ei, calma, já tá curado. Revólver. e chegou, porque é muito extenso, vou pela parte, e quando chegou o tempo
que você é amado pelos seus amigos, que você tem o dinheiro, você é amado pelo que tu é. Depois, quando tu não pode mais sustentar o que tu é, aí tu vai conhecer as verdadeiras pessoas que estão contigo. Meu Deus. Eu tinha vários amigos, eu tinha várias pessoas que na hora diziam, não, tu é meu amigo, tu é meu parceiro. Mas no momento da minha crise, no momento que eu deixei a droga me consumir, que eu deixei ela me usar, que eu fui parar na rua, dependente químico, de a gente olhar e a mãe expulsar nós de dentro da casa. Misericórdia. E você, agora eu vou pra onde? Por causa daquilo. Isso no Acre. Aqui Aqui em Boa Vista. e fui para Caracaraí, onde foi um processo que eu tive, né? Onde eu paguei 2 anos de pena, paguei serviço comunitário, é mais uma extensa outra história. Eu tô te conhecendo, né? Isso era brincadeira. Aí não, já tive também pessoas assim, eu tô lembrando de ti, tu foi o que fez isso com fulano. Então Meu essa Deus. sempre vai ter, né, essas pessoas. Até mesmo quando eu tava na crença já. E alguém já chegou, olhou pra mim, eu sei o que tu fez com a família do fulano. Hoje, Deus. hoje tu tá aqui, né, pastor, Cancigê. Tem pessoas que hoje não aceitam a transformação, porque não acredita, porque para a sociedade, se tu é mal, se tu fez isso, não tem mais o perdão. Quem olha pro presídio, aquele povo ali, ninguém tem perdão, né? Rapaz, tem que morrer mesmo, tem que matar e tal. E hoje, se o senhor for olhar dentro das igrejas, só tem isso. Ex, né? E bota ex. Não, tem que ter o ex. Né? Ex-matador, ex isso, ex aquilo. Tem vários ex, né? De tantas coisas. Mas se não tivesse né, essa oportunidade. Hoje eu não estava pregando hoje, não tinha hoje um povo, né, me acompanhando. Porque até entanto que quando a gente olhava, lá na cidade, que eu não queria falar o nome da cidade, lá onde eu estava, de depois Deus me resgatar e dizer, como é que tu fica debaixo da cobertura de um homem desse que fez tanta maldade? De entrar, de matar, fazer muitas coisas. Como é que você tem coragem de botar a tua família debaixo dessa oração? Tu já viu o que ele fez? Você tá entendendo a lógica e como é que o Senhor pode ser transformado hoje? Aí eu me lembrei aqui do Paulo, né? Uhum. Você lembra quando ele começou a pregar? Sim. O que foi que aconteceu com ele? Perseguido. Teve que sair fugido, escoltado. Já aconteceu assim, do senhor estar no culto e alguém Sim. se levantar? Levantar irado. Hoje a gente fala demoniado, né? Mas tá irado, tá zangado. Mas não entende aquela emoção na hora, né? De não quer saber de Jesus, não. Quero descontar o que ele fez. Não quer saber de onde arrancou. E também eu tenho um testemunho de polícias, né? Antes eu entrava pro culto, até tanto o nosso líder, nosso pai, o James Wagner, né? Que era o nosso pastorzão e nosso pai na fé, que é o pai do evangelista. Ele cansou de ver. Por isso eu tava todo bonitinho, na gravata. Pai, quando eles me pegavam, eu saia de lá, parecia... me virava do pé à cabeça. Eu falei, rapaz, eu vou entrar na igreja. Não, tu não tem igreja não. Cadê o movimento? Cadê o dinheiro? Cadê isso? Não, pô, eu tô na igreja. Então, pra ver como o rapaz era. Se fosse profundo. Até entanto, eu vou falar pro senhor, meu pastor. Vai cortar um pouco, é comprido. Mas para mim chegar hoje... e conhecer o nosso Senhor, não foi intermédio de ninguém, assim humano, porque não tinha coragem de pregar a palavra para mim, não tinha coragem de anunciar, porque quando eu estava nas casas, ou nos pontos que eu ficava de biqueira, de casa, de ponto de dinheiro, não vou falar os nomes, eles vinham evangelizar, mas eu não queria, eu botava todo mundo para correr, puxava a canela e botava aquelas velhinhas, virava o sombrinha, ó, sandália ficava pra trás, corre, então eu vou matar. Não quero ninguém pregando aqui, não. Até hoje. Então, testemunha, ó, eu ia falar, né? Crença. Mas, não, interessante você falou aí, porque lá eu passei na frente de uma boca e lá estava escrito assim, pra que sorte se nós está fechado é com Deus. Isso é uma palavra que edifica e fortalece. Por quê? Quando vai fazer a maldade, o que nós oramos? Nós oramos, perdão. Quando eu estava lá, orava. Senhor, abençoa nós. Blinda nós vamos lá e vamos matar e não vai acontecer nada com nós. Fé em Deus. E vai. E Deus ouviu, né? Tá vivo. Olha aí, então,
a oração deles, crê em Deus ou não crê? Ninguém quer morrer, né? Então o senhor vê como é que... Isso estremece, isso, então para ver, toda oração é válida, como eles dizem. Então para ele, acho que Deus vai livrar eles e vai, né, matar um bocado. Glória a Deus. Então quando a gente chegou nesse intervalo, que eu estava já na sarjeta, eu ia buscar uma pedra numa boca. Quando eu estou indo pela madrugada, eu não lembro agora se era às 3h30, às 4 da manhã, eu estava com um ventilador que eu ia fazer uma troca. Quando eu andava pela rua, eu vi uma senhora, toda de branco, né? Cocozinho, sapatilha pretinha, e eu ia para um lado, ela ia. Eu ia pro outro, ela ia. E eu com o ventilador. E eu tava com medo da senhora, né? Nem a senhora tava com medo de mim. E eu falei, o que nessa madrugada? Eu dobrava ela, até que ela me peitou. E ela olhava pra mim e disse, chega. Chega daqui pra frente. O senhor tá dizendo, chega. Ele não te fez pra tu ser desse jeito. Ele não te fez pra tu morrer desse jeito. E ele não te livrou até hoje pra tu estar desse jeito. Não tirou tu de cadeias, de rebeliões. Faz pra tu tá aqui. Hoje, aonde tu vai? Tu só vai hoje. E a partir de amanhã, eu vou ter um encontro contigo. Meu Deus. Passou na hora aquela vontade, aquela abstinência de dar aquela droga. E eu fiquei pensando, quem é essa senhora? Que me peita nessa madrugada, não sabe nem quem eu sou. E quando a gente vê, passa um dia, a minha irmã, Silvilene, hoje ela é falecida. A única que ia na boca me deixar comida. A única que ia atrás de mim, qualquer um tava jogado, ela ia atrás de mim. A única que me dava uma assistência. Porque o resto da família... E o que Deus fez? É acometido numa doença. Rápido. E ela falece. E eu fiquei naquele caixão, falei, Senhor, tantas coisas mal e perversas eu vi. Essa menina nem chegou aos 16 anos. Meu Deus. Como é que o Senhor arranca essa criança da terra? E eu aqui, tantas coisas de feito. Não dormia, meu pastor. Demônios falavam comigo. Não tinha paz. Eu tinha uma rede e um negocinho lá atrás, dizendo que era minha morada. Estava abandonado. Não conseguia mais comer comida normal. Só comida estragada. Comida de outros dias. Nada mais eu conseguia. A minha mente já estava... Andava só com a roupa, andava com um nó na calça. Com a lata que nem fazia o produto. E quando eu cheguei naquele lugar, todo mundo chorando. E disseram, se tu é o culpado de ela ter morrido. Meu Deus, aí... Termina de matar um homem que já estava morto. Porque Deus me guardava até quando eu estava fora. Porque quem já fez parte de alguma coisa, outros rival te vê e te mata. E já estava tipo assim, os dois olhavam para isso aí, não vale nem matar mais. Então andava só Deus guardando. Tava que nem quando Deus amaldiçoou Caim. Quem vai matar Caim? Caim andava, quase ninguém tem que aparecer um desavisado. E eu andava no meio, tanto de um lado como do outro, eu andava atrás da bicha e ninguém me fazia mal comigo. Então você já estava esquecido. Até mesmo os que eu fiz mal, acho que Deus ocultou. Porque quem anda na madrugada dá para matar, dá para fazer o que é de errado. Quando eu estou ali e falo assim, vamos levar agora ela pro cemitério. Meu pastor, sem medo de errar, e tem as pessoas que me acompanham. Dentro do carro eu escutei o louvor da Aline Barro. Fica na minha mente. Quando eu conto, disse, renova a minha pedra e chama pelo... Aquilo foi cantando dentro do carro e os meus parentes, tudo ali, quase não quer encostar em mim, minha irmã. E eu falava assim, aumenta só um pouco esse louvor. Aí o meu... Que louvor, irmão? Não tem louvor aqui não. E eu escutando o louvor. Meu Deus. Na minha mente. Eu falei, aumenta só mais um pouco, que isso tá me... Olha como é que eu fico. Isso tá me aliviando. Tu tá doidão, é? Que não tem louvor aqui não. Tu tá cansado que tu tá com culpa. Aí começaram. Quando eu desço no cemitério, que eles pegam aquele caixão e vai carregando, aquele cemitério abre. Eu vejo muita multidão dentro do cemitério. Levanta-se um cavalo. Levanta-se um homem em cima do cavalo. E ela levanta um garfo e bate no chão. Quando ele bate no chão, diz, pode entrar que eu tô te esperando. E eu falava pra mim, olha, esse homem no cavalo aí,
Ela falou, ele tá doido de droga. Tu tava chapado? Não tava. Passei a noite chorando, passei a noite na droga, mas de manhã, quando falaram, aquilo me aliviou. Porque tanto chorar e botar e tomei um café, aquilo foi me limpando. E aí tem uma hora que eu pensei assim, não, esse é diferente dos outros. Porque quando eu chegava, eu mandava botar comida para quem andava comigo. Então um alerta é quando você vê pessoas falando só, eles não estão falando só, tem alguém acompanhando eles. Ninguém fala só nesse mundo, ou tu fala com Deus, ou tu fala... Ótimo. Então eu chegava, serve um prato pro fulano, serve um prato pro Beltrano, e eu falava o nome, e o pessoal, e rapaz, você já morreu, já nada, o rapaz aqui tu não tá vendo não? E aí e o rapaz falava comigo. Pessoas que morriam vinham falar comigo e eu conversando. Onde eu chegava, rapaz, bota uma água pro fulano também. Minha irmã, a tua rede, ajeita pra nós, ajeita pra eles também. Sempre seguiam, andavam comigo. E nesse dia, eu procurei, não vi ninguém. E quando eu ia para perto dessa imagem do homem no cavalo, ele ficou e figurou numa caveira. E o cavalo ficou pegando fogo. E disse, aqui é a minha casa. Reverência quando tu entra na minha casa. E aquele monte de gente andando, chorando. E eu olhando só para ele assim. Ele grandão e eu passando ali, e ele olhando para mim. E até que eu cheguei num buraco onde cavaram. E todo mundo se despedindo ali, ninguém queria deixar eu me despedir, mas até que deu aquela aliviada e deixaram uma brecha pra mim. E eu fui chegando, descer o caixão, quando eu fui olhando o caixão ali naquele buraco, pastor, ali tudo ficou branco. Sumiu terra, sumiu tudo ali, ficou tudo branco. Eu achava que eu tinha ficado cego. Quando de repente, eu vi uma mão vindo do alto. Eu digo do céu pela nossa lógica, ela veio do alto. E quando ela veio do alto, ela me espremeu ali naquele chão. Quando ela me espremeu, eu vi águas pretas saindo do meu corpo. Águas como escura, manchando aquele chão branco. E quando a mão levantou de cima de mim, eu ia ficando em pé conforme ela ia levantando. Quando de repente eu tô olhando para minha irmã, eu vejo o fogo saindo da minha boca. Meu Deus. Brigou mandraia. Quando eu vi aquele fogo saindo, eu falava, meu Deus, o que é isso? Eu tentava pegar. Quando eu abria a boca, eu tentava pegar aquilo e eu via fogo saindo da minha boca. Quando eu acordo, eu vejo um monte de gente em cima de mim. Meus pastores são testemunha. E ele dizia, eu falei, o que vocês estão falando? Ele ficou doido, ele tá falando em outra língua. Eu fui batizado com o Espírito Santo dentro do cemitério. Fui batizado do cemitério. Quando eu ficava falando, dizia, olha, ele endoidou. A irmã morreu, ele tá falando em outras línguas. Ele tá falando um negócio aí. Ninguém... E outros que eram cristãos, não, ele foi batizado. E quem é batizado? Cabeludo, cheio de brinco. Com a feição que tava de ressaca, vamos supor, assim, para ter uma noção. E eu sendo carregado ali. Levei para casa da minha mãe e disse, ó, tu só tem 3 dias para tu ficar aqui dentro dessa casa. Depois tu vai e pega, não quero nem te ver. A única solução que eu podia ficar dentro dessa casa era minha filha e tu matou ela. Meu pastor, todo dia, cadê os testemunhos do Espírito Santo aqui? Todo dia um homem me vê. Todo dia um médico me vê. Eu estava deitado lá na cama, habilitado ainda, porque eu tinha passado muito dia só na droga. E ele ia me ver. Quando ele chegava lá, eu falava, mas, irmã, esse homem que vem me ver, esse doutor só me olha e vai embora. Aí falou, rapaz, tu não vem com essas loucuras aqui não, que não tem homem aqui não. Tu tá com a tua loucura de novo, essa droga não sai de ti. Mas ele só me olha na porta e vai embora. Primeira vez, segunda vez, na terceira vez ele falou. Só que ele não abriu a boca, mas eu senti dentro de mim, tu está pronto para a missão. Quando eu levanto, eu disse assim, agora tu vai embora. E eu olhei para um lado e para o outro, para onde eu vou? Aí entra o homem, que até hoje nós estamos juntos. Para onde eu vou? Eu sentei na beira da calçada. Vou para onde agora? Porque agora eu tô liberto, agora eu sou crente. Eu falava, agora eu não faço mal para ninguém. Quero ser. E quando a gente vira crente, parece que o negócio aperta, né? Aí eu conheço o homem de Deus, que é o pai do evangelista, e diz assim, eu vou te levar para minha casa, eu vou arranjar um lugar para ti. Me pagou 1 ano na hospedaria lá do Daniel Gago. Eu tô até falando. E eu passei 1 ano lá. E hoje, para hoje, a glória do Senhor, Deus tem me sustentado
tu vencendo o processo, vencendo muita coisa. E até quando chega processo, fala, hoje prepara a tua defesa, que o juiz quer te ver. E eu falava, meu pastor, e agora? Rapaz, vai com fé, não, quero é fugir. Então é muita coisa, muita coisa maravilha que Deus tem feito. Então é gratificante. Tem um ditado que diz que quem não vem pelo amor... Vem pela dor. Vem pela dor. Mas o seu caso é diferente. Porque você nem queria ir. Fui arrancado. Foi arrancado. É muito forte. E hoje trabalhamos nessa área, então, evangelista, meu amigo não deixa mentir, é libertação, é cura, é coisas grandes, que hoje tem pessoa que não acredita. Mas interessante, sabe o que é, pastor? Bispo, é porque tem muitas pessoas que gostam de pessoas assim, sabe? Porque gosta do testemunho. Você vê, por exemplo, tinha uma história que tinha um cara que trabalhou com a Xuxa. Sim. Bruxo da Xuxa, lembra disso? Isso. Ah, ele vai estar na igreja tal, bruxo lá da Xuxa, não sei o quê. Lotava. Meu amigo, as pessoas, elas realmente gostam mesmo, sabe, desses testemunhos fortes. É por isso que Deus, ele escolhe, sabe, as pessoas mais loucas mesmo desse mundo para confundir a sábia. Porque ó, você está contando uma história dessa aí, eu sou crente, eu sou cristão, né? Então, assim, eu sei o que eu passei. Uhum. Esse menino aqui, ó, nasceu num berço cristão. Eu não acredito que ele tenha um testemunho parecido com o seu, com o meu. Não, peraí. O teu pai tá vendo aqui, viu? O que foi que tu fez, macho? Rapaz, é uma longa história. Interessante, pastor. Rapidamente, antes da minha fala, quero só mandar um abraço pra minha mãe que tá me assistindo ali no município do São João da Baliza. Do Baliza? Isso, tá lá ao vivo. E alguns amigos meus, né? Tanto de Manaus, como daqui também, o amigo Gabriel Lima tá ao vivo também. É uma coisa que o bispo falou, que é muito interessante, que hoje eu percebo que a igreja tá deixando de fazer. O senhor viu toda a trajetória do testemunho dele. No final, teve um bom samaritano, que foi o pastor James. Então, qual é a importância de um bom samaritano na vida de uma pessoa? É levantar quem está caído, é dar uma oportunidade. Ou seja, a parábola vai deixar bem claro que aquele homem fica caído e meio morto, né? E hoje em dia, o que está faltando no nosso meio é dar oportunidade para pessoas se levantar, voltar a viver os seus sonhos, os seus projetos, os seus propósitos. E eu sempre digo que na nossa caminhada com Cristo, Deus sempre vai colocar um bom samaritano. E o interessante é que ele não só levantou aquele homem caído. A Bíblia diz que ele vai pagar um preço por ele. Pagou. E pagou o preço por ele. Ou seja, hoje nós temos que deixar de criticar e ajudar mais. Apontar para estender a mão. Porque o bom samaritano na vida de quem está caindo faz total... É algo tão importante, né, na vida de uma pessoa que está caída, que através de um bom samaritano muda rumo, muda história, muda trajeto, muda caminho, né? Ele estava descendo para Jericó, mas através do bom samaritano ele volta para Jerusalém, para a presença de Deus. Então, assim, falando de propósito, hoje eu posso dizer que eu estou vivendo as promessas de Deus, porque eu decidi viver o propósito. Enquanto a gente não decide viver o propósito, e qual é o nosso propósito? É viver aquilo que Deus já nos falou a nosso respeito. A gente apanha. Deus vai nos colocar em situações difíceis, em situações... Deus estreita, fecha a porta, acosta de um lado, acosta do outro. Por quê? Porque cada um de nós tem um propósito de Deus na terra. E hoje eu estou vivendo... Quando eu aprendi isso e coloquei em prática, Deus fez com que automaticamente as promessas de Deus viessem se cumprir na minha vida.
Até então vou fazer agora 3 meses de casado. E Deus, pastor Jeová, usou pessoas para falar todas as características da minha futura esposa, porém, só não falava o nome. Só não falava o nome. E eu louvo a Deus por Deus permitir eu viver isso na minha vida. Né? Minha esposa hoje, Rosângela, um instrumento de Deus. Tá assistindo? Serva do Senhor. Eita. E tem me acompanhado aí nessas missões. Né? Ontem mesmo nós estávamos no município de Iracema, onde ali houve 4 almas para Jesus. Glória a Deus. Né? Então, é isso. Viver o chamado, viver o propósito é viver as maravilhas de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando a gente entende isso, tudo fica perfeito. As bênçãos, nós não precisamos correr atrás das bênçãos, as bênçãos que correm atrás da gente. Os céus ficam mais perto, né? Nós ficamos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus, né? Ouvir as ordenanças do Senhor. Então fica... Hoje eu posso dizer que eu estou vivendo as promessas do Senhor. E como o bispo mesmo disse, né? Sobre escolha. Se fosse pedir opinião do homem para escolher o bispo pelo seu testemunho, eu tenho certeza que ele seria a última opção. Né? Mas a Bíblia diz que Deus ele escolhe as coisas loucas, as coisas aquelas que são desprezadas, as humilhadas, as que não têm mais valor de nada. Ele pega e coloca onde ele quer. Por quê? Porque ele tem o controle de tudo e tudo está no seu controle. E a Bíblia diz que ele faz isso só para bater quem pensa que é, quem acha que é, quem diz que é, entendeu? Então, eu louvo a Deus e sou grato por Deus, por tudo que Deus fez na minha vida, por tudo que Deus vem fazendo e por tudo que há de fazer, né? Hoje, possamos dizer que esse momento é promessa de Deus, promessa do Senhor na nossa vida. Quem diria que um dia eu estaria aqui, né? Ou bispo, com seu testemunho, né? Quem diria? Mas já estava escrito por Deus. E quando Deus inicia uma história, o inimigo ele não apaga. Lembra da mulher que pega no ato de adultério, pastor Jeová? Lembro. Pois é. Muitos ali já estavam com pedra na mão para crucificar. Sabe por quê? Porque o seu pecado foi exposto. Já pensou Deus hoje começa a expor pecado de crente? Pastor Jeová era pedrada em muita gente. Mas sabe o que acontece? Muitos se esquecem que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Se não for a misericórdia de Deus e a graça do Senhor, pastor Jeová, nós não estaríamos aqui. Não, com certeza não. Jamais. Meu Deus. Só Deus para... É muito testemunho forte. Gente, deixa eu mandar um alô aqui rapidinho. Franci Barbosa, como é que é o nome aqui? Vanerg, eita, nome bonito. Vanerg Lacerda. Minha mãe. Olha só, a mãe tá ao vivo, lá do Baliza. Joana Dark, Michael Wendell. Isso. Né? Olha aí, rapaz, Gabriel Lima. Meu Deus, olha aí, ó, o Saulo Emanuel. É o pastor Saulo? Isso, pastor Saulo. Rapaz, pastor Saulo. Servo de Deus. Homem. Eu quero te trazer aqui nesse podcast. O pastor Saulo é meu amigo demais. Tem muito testemunho aqui. Lucas Souza. Tem muita gente aqui que não, ele entra e não se manifesta, sabe? Isso. Eita glória. Mas Deus é grande, Deus é fiel. E deixa eu lhe falar, vamos continuar aqui que o pessoal gosta da emoção. Pastor, no sistema prisional, você teve algum momento assim que marcou lá dentro? Marcou desde fora, antes de eu entrar lá dentro. Rebelião. Isso aí foi mais profundo. Fora, quando Deus fala, ele assina embaixo. Eu tava indo para Rorainópolis com meio tijolo de cocaína. Quando eu chego em Rorainópolis, eu desço ali, esperando já alguém para passar. Eu sento numa mesa para me comer.
E ali eu vejo uma família de cristão. E aquela mulher vem ao meu encontro. Meu Deus. E diz assim, eu tô com fome. Os meus filhos e o meu esposo. Tem como o senhor me ajudar? Eu falei, pode pedir lá o que vocês quiserem. Pode pegar o que vocês quiserem. Aí crente come, eu descobri naquele dia. A família comeu, deu lugar. Quando chegou, me agradeceu, né? E eu falei, não, pode deixar. E quando ela virou, ela voltou. E disse pra mim, o Senhor, assim diz o Senhor pra ti. Meu Deus. Eu te vejo tu chorando, no lugar escuro. E tudo que tu vai fazer, a partir de hoje, nada mais vai dar certo. Como é que a mulher... E eu- Essa aí foi usada mesmo. E eu tava carregado, como diz. E eu ficava, mas é assim que a senhora me paga? Me falando desse jeito, por isso que eu não gosto de crente. E aquela mulher, não, meu filho, foi só o que Deus mandou te falar. Pastor, dali pra cá nada deu mais certo, nada droga, ponto, fui perdendo soldado, fui perdendo tudo, o dinheiro não fluía mais. De 2.000, 3.000 caiu, comecei a dever, aí começou a cair. Me acusaram, me deduraram, e aí a casa cai, como diz, pra não falar o nome de muitas coisas. Aí fui pro sistema. E ali acontece algo naquele lugar. Entro na tranca, conhecida tranca, eu acho que todo já passou, conhece. Primeiro dia, segundo dia, pá, deu um apagão. E eu tava onde? Num lugar escuro. Só aproveitei pra chorar no cantinho. Comecei a chorar, eu lembrei do que aquela mulher tinha falado. E ali dentro começa uma trajetória. Do jeito que Deus falou. Que acontece dentro do... Aí podia ter sistema, né, morte, ameaça, de um lado e do outro. Porque quando cai ali, eles querem saber do dinheiro, querem saber do cadê a carga. Não quer saber o que você fez. Por isso que eu falo que hoje a melhor família é a família do nosso Senhor Jesus Cristo para fazer parte. É o único lugar que a gente se sente seguro. Mesmo que lá fora alguém vai dizer para você que é tua família, que tá contigo. E lá dentro, lá sempre pregam a palavra de Deus. Pregam. Então, nessas pregações, alguma te tocou? Sim. A última antes de eu receber o alvará, eu recebi uma profecia lá dentro. Eu tava num lugar, na cozinha separado, e eu queria cultuar. Eu queria conhecer Jesus. Já estava querendo ser crente. Já queria entrar no mistério, eu queria... E eu falava, diretor, eu quero cultuar. Não, rapaz, é lá dentro, tu tá doido, lá vão te pegar e vão te torar no meio. Tu não pode se misturar. Tu não sabe de onde tu veio? Falei, não, mas eu quero Jesus, eu quero. Fiquei perturbando até que, rapaz, quer saber? Bota uma escolta pra esse rapaz, leva ele lá pra dentro. Ele quer. Aí eu fui. Tô ali no culto, vai cultuando. Aí chega um dia que tava pregando uma missionária, né? É Yara, se eu não me engano. Ela está ministrando a palavra. E eu sentei bem na porta, no escoltado ali. E de repente ela começa a pregar. Falei, jovem, tu bem aí. Tu que tá escoltado. Deus diz pra ti, eu vou tirar tudo daqui 7 dias. 7 dias. Deu dia. 7 dias eu vou tirar. Aí os polícias, né, que chama assim lá dentro, já começa a bater, dar umas coronhadas. Rapaz, tu nem tirou ainda o cheiro da rua. Como é que tu já quer sair? E ali Deus falou muito forte. E eu fiquei com aquilo. Quem entra no presídio não quer ficar no presídio, quer ir embora. Ainda mais quando vê todo mundo indo embora e ele ficando. Aqueles portãozão, todo mundo, a família saindo. Apesar que a minha família não ia, mas eu ia pela família dos outros. Olhando. Né? Que aí nesse momento a família nossa... Meu Deus. E quando eu tava ali, foi passando o dia, pastor. Passa um dia, passa 2 e livrando de boato, de briga, né? De guerra. Que ali é assim. E vai sobrevivendo de um lado, a facção te aperta, do outro a polícia, e tu fica naquele meio, porque onde eu caí lá dentro foi muito, chega muito forte. Aí quando de repente, no 6º dia, me bate uma tristeza. Será que eu vou sair amanhã? Era o dia, tu tava contando os dias. 6º dia eu já bati uma tristeza, será que eu vou sair amanhã? Aí entrou aquela dúvida.
E eu contei pros irmãos, né? Que eu falo, os irmãos lá dentro que estavam comigo, que eu ia sair. E aí começaram a rir, aquela piada, e aquela coisa toda. E dizer, olha, essa hora o irmão deve estar tomando, né? Por aí na praia, o irmão deve estar por aí se divertindo, bagunçando comigo. E eu fiquei, chegou o 7º dia. Quando eu fiquei ali, limpei, fiz a minha faxina geral, né? Que ali tem uma faxina para cada um, né? Fazendo muitas coisas que não faz em casa, lá vai fazer. Pelo menos quando eu fui. E tava fazendo. E quando de repente, meio-dia, terminamos de comer, fomos se agasalhar ali pelo canto e levanta a primeira proposta. Tu não vai embora hoje? Eu falei, hoje eu vou. Então me dá o teu colchão, tu não vai precisar do teu colchão. E tu vai embora? E eu fiquei, então pode levar. E levar o colchão. Aí depois veio, tu não vai embora? Eu falei, vou embora. Então, e o teu ventilador? Vou, então pode levar. E aí passou. Com aquilo me levando as coisas. Fiquei com a roupa do corpo. E com a certeza de que ia embora. E com uma Bíblia que me deram. E eu fiquei assim, e dando horário. 4 horas e nada. E bateu aquela tristeza, aquela vontade de chorar, aquela coisa mesmo. Só que não podia chorar na frente deles. Meu Deus. Quem já passou sabe como é que é. O que eu fiz? Eu vou chorar lá fora, escondido. Só que quando eu vou pro rumo do portão. Na hora eu tava tão atarentado que eu vou pro rumo do portão que vai embora. E ali eu me acoco e começo a chorar. Escondido, porque quem alguém vir de longe eu ia estar vendo. E quando eu escuto aquele portão abrindo. E quando ele abre aquele portãozão, já fala assim, ei, detento, cadê o Denis? Eu falei, sou eu. Sou eu. Não, se o Denis falando, é eu. Então bora, teu alvará chegou. Cara. Pastor, eu tô me arrependendo. Quando eu escutei aquilo, que eu olhei pra trás, já estavam saindo, né, os companheiros, os irmãos lá dentro. E quando eu falei, tô indo embora, rapaz, foi aquela gritaria. Cara. Deus me livrou até do corredor da peia. Porque quando pega uma vara, tem um corredor. O pessoal dá umas escovas até tu sair. Já tava perto do portão mesmo? Já tava perto do portão. Deus quando guarda. Deus quando ele guarda mesmo. E hoje eu estou aqui, né? Claro que teve muita coisa forte lá dentro, né? Bispo, e como é que tá hoje, depois de ter passado por tudo isso, o ministério? Gente, deixa eu falar aqui rapidinho. Vamos dar uma pausa rapidinho, que eu tenho que falar aqui da W Costelaria, que é o nosso patrocinador oficial aqui do evento, né? No evento, olha, isso aqui é um evento. Glória a Deus. Então é patrocinador do nosso podcast aqui, a W Costelaria. Tá no jeito aí, Alex? Alex não foi lá comer, né, Alex? Bota um cafezinho aí, bora comer um... Isso. Tem que ir lá buscar, Alex. Receber em casa. Ele vai mandar pra você, viu, essa semana, tá bom? Então, gente, W Costelaria. Gente, eu vou falar pra vocês aqui. Pastor, vocês já gostam de carne assada? Adoro, depois que Jesus liberta... E se eu te falar que tem um lugar que assa a carne... Bota a carne para assar de noite e só vai tirar amanhã, no outro dia. Só amanhã, umas 11 horas, ele tira, porque a carne ela assa somente no calor. Ele enrola ela num papel lá e ela assa no calor. Da noite pro dia. E aí quando você tira, pode pegar o osso lá e puxar, que é a costelaria W. A W Costelaria. Meu amigo, e tem um detalhe, porque na W Costelaria é só se você ligar antes. Porque se você chegar e ligar no dia, que ele só atende no sábado e domingo, ainda tem um carreteiro também, tá? Olha aí. E aí o que acontece? Você liga, pede antecipado e ele manda pra você. Cara, meu Deus do céu, é bom demais. É coisa boa mesmo de Deus. É a W Costelaria, que você pode ligar no 98112-5555, agendar, né, o seu pedido pro final de semana com o nosso amigo Armisson Oliveira. Porque eu tenho certeza que você vai gostar demais. Ó, desde o dia 25 de janeiro ela já inaugurou, viu, Alex? E tá servindo demais. Teve um testemunho forte, viu, pastor?
A W Costelaria começou, na primeira semana ele vendeu 15 quilos, na segunda semana foi para 30 quilos, na terceira semana para 50 quilos, e agora nem conta mais os quilos, porque é aquilo demais, está vendendo demais, só benção. Glória a Deus. Então, agenda aí, viu? W Costelaria, faça seu pedido 981125555, fala com o nosso amigo Armisson Oliveira. Que bênção de Deus. Tá pago a conta, viu, Armisson? Olha aí. Então vamos lá, vamos voltar. Ei, rapaz, tá bom demais. Tá. Gente, é o seguinte, a gente vai combinar que vou separar vocês, entendeu? O pastor, o nosso bispo vai voltar e vai bater esse papo mais alongado com a gente aqui um outro dia, né? O evangelista está aqui, porque ele falou, não vou nem falar nada, porque tu precisa ouvir o testemunho dele. Eu preparei 3 hinos da harpa só. Ele falou, eu só vou fazer a abertura com os hinos da harpa, né? Pronto. Ei, mas bispo, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma história de uma pessoa no Lago da Pedra que ele era um traficante, era mau, batia, matava, fazia tudo. E aí esse cara aceitou Jesus. E aí, onde ele andava, o pessoal, né, que ele batia e tudo mais, começou a saber que ele era crente. E aí um dia chegaram para ele e perguntaram, tu é crente agora? Sou. Ah, então não bate mais ninguém, não mata mais ninguém? Não faço mais isso não. É mesmo? Quer dizer que se eu te dar um tapa numa face, tu vai virar outra? Vou. Rapaz, muito bem. Tu lembra de nós? Lembro. Meu Deus. Lembro sim. Aí, pois é, a gente veio aqui agora para acertar as contas contigo. Aí ele, rapaz, não faça isso não, me perdoe, né? Foi um momento da minha vida que eu andava muito desgarrado e fazia tudo que não prestava, mas Deus mudou minha vida. Então me perdoa, não faça isso comigo não. Eles, não, você vai pagar e vai ser agora. Ah, é? Então você pode me conceder um pedido? Sim, pode. O que é que você quer? Deixa eu fazer minha última oração aqui. Aí os caras, pois pode orar. Aí disse que ele fechou os olhos, se ajoelhou e falou, Senhor, deixa eu matar só mais esses 3 aqui, Jesus, que eu prometo que nunca mais eu faço nada. Quando ele abriu os olhos, não tinha mais ninguém. Já tinha todo mundo pegado o bico. E como é que é, assim, você já teve, assim, um encontro com alguém que você talvez tenha aprontado, liberou o perdão e aconteceu alguma coisa assim? Sim, já tive. E também houve o perdão, né? E tentando congregou comigo. Meu Deus. E também teve outros que não houve o perdão, né? Teve briga, né? Queria mesmo pro braço. Só que como a gente estava nessa postura, né? De pastor, a gente não pode. Né? Pois é, e aí? É aquela coisa de apanhar meio calado, ficar meio por ali tentando acalmar. E aí a gente tenta achar uma solução, né? Porque viver essa palavra da escritura bater numa face da outra não é para qualquer pessoa. Não. Né? Ainda mais naquele calor ali que as pessoas estão iradas, zangadas. Mas Deus sempre na hora dá uma sabedoria, né? De mostrar outras pessoas se levantar ao teu favor, né? De falar, de segurar e de querer enfrentar. Rapaz, ele não é assim mais não, ele não faz mais isso. Sempre aparece um Barnabé. Presta atenção, olha o testemunho dele agora. Aí porque aqui na igreja dele é só esses meninos de facção, é só polícia, então ele tá por baixo, então fica aquele clima. Porque onde Deus está operando, né, sempre tem essas coisas. E mais, quando a gente conversa e se perdoa, uns aceitaram, outros, não sei agora, né, que passaram muitos tempos, é que nem a igreja. Como eu falei, eu fui a algumas igrejas, quando eu estava no momento, né, que eu caído, vou falar assim, na rua, que eu fui para pedir alimento, fui para pedir comida, uns me chutaram, uns me jogaram lá para fora, Meu Deus. Outros me cuspiram. E estou falando de igreja, falando de templo, de pastores, né, que fizeram isso comigo. De dizer, então isso aqui vai embora, isso aqui não quer, isso faz algumas palavras meio pesadas. E depois quando Deus liberta, depois quando Deus sai, depois quando Deus muda, e a pessoa chega para você, prega na minha igreja hoje. Hoje dá uma palavra, ouvi teu testemunho. Só não fala muito das mortes não, mas tu conta lá do que Deus fez contigo. Aí eu falei, o senhor tá lembrado de mim, pastor? Ele disse, não. O senhor lembra naquela vez que o senhor me pegou pela camisa, me jogou
Por cima de um barro, na frente da sua igreja. Disse assim, não, eu joguei um rapaz... Você não tá lembrando porque eu tô bonito agora, tô bem arrumado, mas eu sou aquele rapaz que você pegou pelo fundo da calça lá e jogou. Eu sou seu filho. Aí ele ficou me olhando, abaixou a cabeça, o senhor me perdoou, começou a chorar. Meu coração ali, né, deu aquela... Abracei ele, perdoei. Mas o do cuspe, demorei mais. Já o do cuspe, eu zanguei mais. Eu tava terminando uma cruzada com fé, Deus batidor, Deus curou, libertou as pessoas lá endemoniadas. Quando eu tô descendo, eu peito ele de frente. Diz assim, o senhor quer quanto pro senhor pregar na minha igreja? E eu falei, o senhor tá lembrado de mim? Só as perguntas. Não, você é novo, o senhor veio da onde? Você é de fora? Eu falei, não, eu sou daqui. Inclusive, você me cuspiu na minha cara. Aí ele olhou pra mim, não, o senhor tá lembrado, é porque vai mudando, passando o tempo, mas eu sou fulano daquele jeito assim, assim, assim. Fui lá pedir comida, o senhor disse que eu ia trocar por droga. Podia até querer trocar, mas eu fui lá, sua palavra não foi essa. Aí ele falou assim, não conhecia, foi mais duro, né? Não conhecia você, pra mim podia ser um ladrão, um bandido, podia querer me assaltar e bababã. E aí ele disse, mas se o senhor não quiser, não tem problema. E aí fui saindo. Falei, pastor, eu vou na sua igreja, mas eu não quero R$1 seu. E eu vou contar o meu testemunho. E na altura do campeonato eu vou falar essa parte. Ele já, eu vou contar, não se preocupe porque eu não vou falar o seu nome, nem vou falar ministério. Aí ele ficou, mas o senhor aceita? Eu vou pensar. Então, para o senhor ver como, quando está lá fora, isso é até um recado para, né, as igrejas, os ministérios, os líderes, que pegam um rapaz na rua, feio, sujo, drogado, bêbado, que não acredita. Mais fácil é chutar para fora, mais fácil é jogar para fora. Nunca imagina que o amanhã, porque na igreja X, você entra para limpar. No meu tempo que eu entrava para limpar, era o mais dia que dava gente na igreja. Por quê? O diabo assopra no meu ouvido, usando o próprio irmão dentro da igreja, dizendo assim, tu sabia que o pastor tem medo que tu roube a igreja? Por isso que nós estamos toda vez na tua limpeza. Que ministério que não acredita numa libertação do homem, numa transformação do homem? Já outros me aceitaram, né? Nosso pastor James Wagner falou, rapaz, tu quer a chave, tu quer orar quando? Pode pegar a chave, fica com a chave aí. Vai orar, vai buscar Deus. Então, para nós ver que hoje, né? Quando a gente não é nada, ninguém dá nada. Agora, quando você tem algo, alguma coisa, você começa a brilhar, alguém vem querer dividir essa luz com você. Mas, glória a Deus que nós somos cristãos e nós dividimos essa luz. E a luz é Jesus Cristo. Esse é a única luz que brilha Pastor, em nós. Manda um recado aqui, ó. A gente já está quase encerrando, mas manda um recado aqui para pessoas que já foram igual a você e que hoje estão precisando dessa libertação. Você que está me ouvindo agora, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que tu está passando agora, não sei qual é essa dificuldade que você tem de se libertar ou de vencer, mas eu vou te dar um recado aqui. Eu já passei pelas áreas, né, de depressão, né, tentar me suicidar, de morar na sarjeta, rua, comer. Eu estou falando para você agora que Jesus Cristo, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida, mesmo que o mundo não dê nada para você. Mas Jesus, Ele tem tudo para você. Basta você acreditar que tem um Deus que é vivo, que transforma traficante, assaltante, o homem pior do mundo. Hoje, como um grande líder, hoje como um pai de família, hoje está mostrando aqui que Ele resgata lá do futuro. Lá onde você anda, onde eu andava, que nós olhamos e dizendo, não vamos sair daqui. Para nós só tem isso aqui, vamos morrer nisso. Mas Deus está dizendo, não. O diabo pode ter botado isso na tua cabeça. Mas Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você crer, esse ano de 2025, Deus vai te mostrar que você tem herança, que você tem um pai e que você tem uma morada. Deus já preparou para mim e para você. Glória a Deus. Que benção, né?
Meu pastor, fala aí também para essas pessoas aí que estão precisando de uma palavra hoje. Glória a Deus. Como foi dito, foi pago um alto preço, né, pelas nossas vidas. Jesus, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todo o castigo. E a sua morte na cruz do Calvário nos trouxe a liberdade de adorar, de servir a Deus, de adorar a Deus na beleza da sua santidade, de glorificar a Deus. E não tem ambiente ruim que Deus não possa tirar, transformar, purificar, libertar e principalmente perdoar. E eu quero dizer nessa noite para os amados ouvintes que ainda sim estão vivendo momentos difíceis, estão passando por momentos qual o bispo contou um pouco o testemunho, acorrentado, né, no vício, acorrentado no pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas quando aceitamos a Jesus, Jesus pega o nosso pecado, joga no mar do esquecimento, escreve o nosso nome no livro da vida. E Deus agora vai iniciar uma nova história, uma história com Cristo. Tudo vai mudar. Mas se tem uma coisa que a gente não pode fazer por você, é dar o primeiro passo. O passo de aceitar a Jesus. Eu tenho certeza, essa atitude, essa decisão, o vento que estava ao contrário, vai vir ao teu favor e Deus vai mudar a tua história para a glória de Deus. Glória a Deus. Se está enfermo, Jesus ainda cura. Se está ferido, Jesus ainda sara. Eu quero te dizer, pelo que Deus fez na nossa vida, através de uma decisão nossa, hoje a gente está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o propósito principal nosso aqui nessa terra. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E eu profetizo uma bênção especial no seu lar, na sua família, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, gente, estamos chegando ao final, né, de mais um podcast Os Escolhidos. Estou muito feliz mesmo pelo senhor ter aceitado o convite, ter vindo aqui com a gente. E já quero realmente agendar com você uma outra data, porque eu sei que ainda tem muita história para contar. E também trazer o nosso evangelista aqui, que também tem muita história. Hoje ele veio para me ajudar aqui, isso. Entendeu? Porque realmente o testemunho seu é muito forte. Eu sei que ainda tem muitas pessoas que vão ser impactadas com esse Glória testemunho que Deus deu para você. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor, bispo, e que verdadeiramente Deus continue te usando de uma forma Amém. Tremenda mesmo. E aqueles que te apontaram, que te acusaram, Glória a Deus. Eles ainda vão bater na tua porta para pedir oração. Eu creio em nome de Jesus que isso vai acontecer e já está acontecendo. Não é isso? O seu ministério ele não vai parar. Glória o seu a Deus. ministério vai continuar. E eu creio em nome de Jesus que teu nome vai ser soprado mesmo para muitos lugares. Encontros como esse aqui vai virar rotina na sua vida. Glória a Deus. Isso eu profetizo em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está ouvindo aqui, eu quero deixar uma passagem para você que está em Mateus 21, 22, que diz: tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. Tudo que você pedir em oração, se você crer, se você acreditar, você pode receber. Sabe por quê? Porque você tem que colocar a sua fé na sua oração. Tem pessoas que oram, mas não acreditam. Então você tem que orar e acreditar. Como foi o testemunho do nosso bispo aqui, que estava ali na cadeia, estava na prisão, aonde chegou uma pessoa para ele e disse que ele ia sair em 7 dias. Então, dentro desse período, ele começou a se desfazer das suas coisas. Por quê? Porque ele acreditou, ele não duvidou. E enquanto estavam lá, os amigos dele sorrindo, voltar para a cela, a resposta final chegou. Glória a Deus. E hoje ele está aqui contando esse testemunho abençoado para nós, e isso também pode acontecer na tua vida. Você não tem que pedir as coisas para Deus e duvidar. Você tem que acreditar. Porque a fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então que você possa pedir com fé,
porque eu creio que esse problema que você está passando, a solução quem tem é Deus, e Ele é o único que pode te ajudar, porque você já correu para um lado, já correu para o outro, não conseguiu, escute, olhe para cima, olhe para o céu, Verdade. que lá o teu socorro vai chegar. Eu creio Glória em nome de a Deus. Jesus. Que bênção. Eu agradeço a todos os participantes que ficaram aqui hoje. Mais de 1000 pessoas estavam ligadas com a gente aqui. Várias pessoas aqui se conectaram com a gente, né? E eu sou muito grato a Deus pela vida do Alex, que é o nosso diretor, que daqui a pouquinho a gente já vai sair daqui e vai começar outro podcast, né? Então, a gente, antes dos Escolhidos, tem o podcast aqui do Fala Companheiro, com o Titon e Bezerra. Depois do Titon é os Escolhidos, e depois dos Escolhidos é o da minha esposa, né? Da Brenda Tamara, que é Na Mesa com Brenda Tamara. Hoje ela está com 2 convidadas, vai ser bom demais. Um assunto que vai tratar sobre a sua cura da alma. Então, Que bênção. se prepare, porque daqui a pouquinho vai começar o podcast Na Mesa com Brenda Tamara. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez aqui. Eu quero realmente, eu não sei se vocês ainda tem um alô para dar para alguém aqui, mas aproveita aí, ó. Se tiver algum convite para fazer. Queria fazer um convite. Vamos. Eu queria convidar você. Hoje nós estamos numa conferência profética de milagre, né? 3 dias, pastor Jonathan Oliveira, direto da Paraíba, está conosco. Nesse momento agora lá está tendo um culto, né? Na rua Rio Amazonas, o número da 746 Bela Vista, né? Você queira ali seu milagre, a sua cura, uma palavra de fé, uma palavra de vitória. Nós estaremos lá esses 3 dias, aguardando você. Creia que grandes coisas Deus vai fazer. O endereço da sua bênção é Rua Rio Amazonas, 746, Bela Vista. Temos culto hoje, amanhã e depois, segunda, terça e quarta. Vai lá que Deus tem algo poderoso para você. Glória a Deus. Que bênção de Deus. Também quero já aproveitar essa oportunidade, né? Estaremos domingos lá na comunidade do Barata. Eita, isso, né? glória. A Igreja Apostólica Vida Abundante, às 19h30. O pessoal da comunidade do Barata aí, que eu tenho certeza que vai chegar lá, esse vídeo. E Deus tem uma palavra para o nosso coração. Às 19h30 a gente vai estar lá sendo canal de Deus, instrumento dos céus para essa vila, para essa comunidade, para essa igreja. Eu tenho certeza que muitas coisas Deus tem para operar no meio do seu povo. Pastor Jeová, muito obrigado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, esse projeto, a todos os irmãos que estão participando, os partidores, né? E nós, como servos de Deus, nós profetizamos a bênção em nome de Jesus. E a gente trouxe, né, bispo? O senhor. Isso. Oh, Esse é o óleo da unção. maravilha. E foi apresentado pelo bispo em cima do monte, um propósito. E outra, tem testemunho. Tem testemunho, né? Hoje ele me contou um testemunho desse óleo aí que eu fiquei besta. Muito forte. Muito forte. E fica aí pro próximo podcast aí do... Não pode... Esse daí o senhor pode até cobrar ele, lembrar, me conta aí o testemunho do óleo. Foi muito forte que Deus fez lá em Manaus. Então é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Nós estamos aqui falando um pouco de Jesus, dos testemunhos. Eu tenho certeza que vidas foram edificadas para a glória de Deus. Obrigado, gente, mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida de uma forma extraordinária. Eu quero dizer para você que essa semana vai cair dinheiro na tua conta. Eita, Aquelas glória. pessoas que estão te devendo, vai cair dinheiro na sua conta, viu? Então se prepare, viu? E ó, não deixe de ligar para dar costelaria. Grande abraço, gente. Esse foi Os Escolhidos, os Escolhidos. Obrigado mesmo. Tchau, gente.